Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou compartilhar com vocês uma listinha com 10 livros de suspense, mistério, investigação e muito mais. Então já se prepara para atualizar aí a sua listinha e assiste o vídeo até o final para conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique, você deixa o seu like e quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação, dia a dia, tudo em tempo real. Eu abri uma caixinha lá no Insta pedindo para vocês colocarem um tema e eu ia indicar um livro relacionado a esse tema. E foi assim, maravilhoso. Daí eu pensei, por que não fazer um vídeo de lista, né? Compartilhando com vocês as 10 leituras que eu super recomendo relacionado a um determinado tema. E para inaugurar esse novo quadro, vou mostrar aqui para vocês os 10 livros. Alguns eu fiz a leitura no livro físico, como vocês podem ver, e outros foram pelo Kindle. Então, quando eu for mencionar, eu vou deixar a capa aqui para vocês terem uma noção de qual livro é. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou começar do 10º livro e seguindo aí em ordem decrescente até o primeiro livro, sendo que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto são os livros incríveis, então top 5 da minha listinha. Então, vamos lá. Pega a sua caneta para atualizar aí a listinha e todos os livros que eu mencionar aqui e tiver resenha aqui no canal, eu vou estar deixando o vídeo disponível, o card aqui em cima, para você conferir depois. O 10º livro se chama O Casal que Mora ao Lado e conta a história de um casal que tem uma bebezinha e eles foram convidados pela sua vizinha para poder participar de um jantar. Daí eles entraram em um consenso bem estranho de deixar a criança, né, o bebê, em casa e eles iriam fazer tipo uma ronda, um revezamento, onde a cada X tempos um deles iam na casa para ver como é que estava o bebê e depois voltava para o jantar. Bem estranho, bem bizarro, já de cara imagino que vai dar merda deixar uma criança assim sozinha, sem supervisão nenhuma, mas aí você vai entendendo o decorrer da história, o porquê eles tomaram essa decisão e o que foi que influenciou para que isso acontecesse. Quando eles voltam para a última ronda, eles descobrem que a criança não está lá, ou seja, desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com o bebê, ninguém viu, então começa a investigação a partir daí e eu não gostei muito da parte da investigação, eu acho que a família, né, participou muito do processo da investigação e para mim atrapalhou mais do que ajudou. Eu lembro que no final eu não gostei tanto, não foi algo assim que me surpreendeu, mas um ponto que realmente me chamou a atenção foi o fato da família estar fazendo a parte da investigação ao invés do próprio detetive, do policial, enfim. Tinha participação dele, mas não era tanto. A família estava muito à frente e isso me incomodou muito, porque eu acho que atrapalhou muito. O próximo livro se chama A Lista de Convidados, da editora Intrínseca, da autora Lucy Foley. Ela tem um outro livro chamado A Última Festa, não fiz a leitura ainda, mas pelo que eu vi a temática é bem parecida com esse livro aqui também. E diz o seguinte, você até mataria por esse convite. O que acontece aqui? Vai ter um casamento e o casal decide durante um final de semana reunir toda a família, amigos, os convidados em um castelo, que é onde vai ter a celebração do casamento, mas para poder ficar, né, curtindo um pouco lá e depois ter o casamento, né? Aquele tipo de casamento bem rico que você faz a festa em um final de semana. E aí acontece de tudo nesse casamento e uma dessas coisas
coisas uma pessoa acaba morrendo. Então começa o mistério para descobrir quem foi a pessoa que morreu e mais, quem é que matou essa pessoa, porque só pode ser alguém que esteja aí na lista de convidados desse casamento. Afinal, a ilha foi reservada para o casamento, né, o castelo fechado só para esse evento, então só pode ser alguém envolvido aí, fazendo parte dos amigos ou da família do casal. A narrativa é dividida entre passado e presente, e uma coisa que eu achei interessante, que me prendeu até em certo ponto a leitura, é que os capítulos são divididos pelos personagens. Então aqui a gente vai conhecer diversas óticas, várias perspectivas de cada personagem, e aí vamos começar a criar as nossas hipóteses de quem pode ter feito isso, né? Quem cometeu esse crime. Chegou um momento que eu já tinha jogado o balde, né? Já tinha chutado o balde porque eu já tinha desconfiado de todo mundo, eu já não sabia mais em quem acreditar, e foi nesse nível. O que me pegou assim no livro é que no final eu achei também um pouco previsível, eu, sei lá, não curti tanto assim o final, mas me pegou em vários momentos da leitura. Eu acredito que o fato, né, de você conhecer um pouco de cada personagem, a construção deles também é algo que vai prendendo, querer saber, né, o que aconteceu na perspectiva do outro, enfim, é algo muito bacana, então vale muito a pena. O próximo livro se chama Onde Está Daisy Mason? Vai contar a história aí de uma criança que também desapareceu de uma maneira assim bem surreal, porque aparentemente ela estava em uma festa, né, de aniversário, e assim, do nada a criança some, sendo que também uma festa na casa, com amigos próximos, ou seja, um ambiente bem familiar, e a criança desaparece. Daí começa a investigação, todo aquele mistério para descobrir quem foi que raptou essa criança, como assim, uma festa onde todo mundo ali reunido, tipo no quintal, sabe, de casa, e uma criança de 8 anos desaparece. Então eles vão em busca dos vizinhos para saber se viram alguma coisa e começam a investigar cada pessoa que estava na festa. Daí, nessa parte da investigação, vamos conhecer a família da Daisy Mason e vamos ver que o irmão, o pai e a mãe são pessoas assim muito estranhas, e ela tem um irmão pequeno também, praticamente da mesma faixa etária, e ele é muito assim estranhozinho. Então dá para perceber que é uma família bem atípica, o que acaba aí surgindo diversas suspeitas, e além disso coisas vão acontecendo no meio aí da história, e eu confesso que a narrativa me pegou, eu estava, sabe, muito envolvida. Tem vários plot twists também, o que eu achei bem bacana. A construção dos personagens, fantástico, porque se foi a intenção dessa autora deixar a pessoa aí confusa em criar diversas hipóteses e teorias, ela acertou em cheio, porque isso aconteceu comigo. Mas vem aquela questão do final, porque eu acho que ela estava indo tão bem, mas tão bem, e quando chegou no final parecia que nem era mais a autora, que era outra pessoa que estava ali para poder escrever só o final, que para mim não fez muito sentido, não encaixou, sabe? A motivação também não fez sentido. Enfim, foi algo que, nossa, eu estava esperando mais por conta da própria escrita. Infelizmente não foi tão assim, mas eu achei interessante alguns temas abordados, a questão da internet, assim, porque mostra muito a parte do Twitter, né, comentários no Twitter, a opinião de pessoas sobre o caso, porque o caso tomou uma certa proporção, então a internet ficou a mil, e pessoas opinando e dando pistas que eram pistas falsas, e isso acabava atrapalhando a investigação. Achei interessante falar sobre essa parte, né, de envolver a questão de uma investigação, falar sobre um crime e trazer uma perspectiva atual, né, da tecnologia, das redes sociais, o quão isso pode influenciar em certas investigações. O 7º livro se chama Ex-Mulher, e assim, gente, eu achei incrível, eu achei fantástico esse livro. Não dei 5 estrelas, não lembro exatamente qual o motivo, mas dá uma olhada aí na resenha depois. Mas assim, eu gostei muito porque achei uma temática bem diferente. O que acontece é o seguinte, um corpo aparece, né, de um homem, e tem 2 mulheres na cena ali do crime, né, junto com esse corpo, e as 2 mulheres estão ensanguentadas. E quem são elas? A ex do cara, né, e a atual mulher, ou seja, a ex-esposa e a atual esposa. E quem
quem é que pode ter feito isso. Então vai começar aí todo um alvoroço para poder descobrir quem realmente cometeu esse crime. A mãe da ex-mulher do Andrew, ou seja, sua ex-sogra, acaba fazendo uma festa para celebrar aí o aniversário de casamento, alguma coisa assim, e chama ele, né? Acaba convidando ele. E detalhe que ele tem filho tanto com a ex como com a atual. Então ele tem um laço familiar muito grande aí com essas duas famílias. E nessa festa é que tudo isso acontece. Então aqui a gente vai começar a entender primeiro como foi que aconteceu esse ninho de mafagafos, que é essa relação aí dele, esse triângulo amoroso. A gente vai entender um pouco quem é a ex-mulher, quem é a atual mulher. E, nossa, gente, são duas mulheres doidas que precisam de Jesus. Aquelas. Eu lembro disso, que eu comentei na resenha, que minha vontade ao ler esse livro era de evangelizar essa família. Que eu tenho certeza que um culto da família, um culto no lar, um evento de mulheres, alguma coisa assim, ia ajudar esse povo aqui, uma oração forte, aquelas coisas, né? Porque pensa no povo bem doido, confuso. E, enfim, é bem real, sabe? Eu percebi durante a descrição dos personagens, a característica de alguns deles, que é muito real. É tipo assim, talvez você consiga identificar alguém que viva esse ninho de mafagafos aqui, sabe? Quando eu falo ninho de mafagafos, é literalmente uma família completamente desestruturada, uma família sem princípios, assim, bem confusa. É uma coisa, assim, bem complicado e representa muito bem, e eu acredito que a autora se inspirou em histórias reais para poder formar aí essa narrativa. É um livro que prende, e o que eu amei foi conhecer a história dessa família, sabe? O casal como era antes, o rapaz com a nova família, como é a ligação entre a ex e a atual, né? Como é que elas lidavam. Enfim, então é um livro que eu recomendo, mas o final também não foi tão surpreendente. Será, gente, que eu tô muito exigente? Não sei, talvez. Agora que eu tô aqui fazendo essa listinha, conversando com vocês e relembrando certas leituras, eu estou pensando nisso. Será que eu estou muito exigente ou não? Às vezes eu tenho uma sensação que a narrativa, ela vem no alto nível e aí depois vai diminuindo. Não sei. O sexto livro se chama Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia. E é um livro até mais recente, eu fiz a leitura em poucos meses, não lembro exatamente. Tem resenha aqui no canal. Vamos conhecer a história da Grace, uma mulher que foi presa há 10 anos. Ela foi acusada por assassinar o seu namorado durante uma viagem, tipo, em família, de amigos. E depois de 10 anos, a Grace entra em contato com a Sydney. A Sydney é uma mulher que faz documentários de true crime. E em um dos documentários, a Sydney até conseguiu que uma pessoa que foi acusada injustamente recebesse a liberdade. Então ela tá acreditando, né, a Grace tá acreditando que isso pode acontecer com ela, porque ela jura de pé firme que ela não matou o namorado. Então ela pede para Sydney aceitar o caso dela, conhecer a história dela, estudar, né, tudo que aconteceu e produzir esse documentário. E vamos acompanhar uma narrativa bem diferente, porque vai se passar aí um documentário, então em alguns momentos a gente vai literalmente acompanhar como se estivéssemos, sei lá, assistindo ou dentro do documentário, e em outras partes vamos ter mesmo a dinâmica aí das duas, o que aconteceu no passado, então também tem essa divisão de passado e presente, e aí vamos acompanhar essa história. Eu gostei bastante, eu amo a escrita do Charlie Donlia, só que nessa lista aqui foi bem difícil. Eu já li 3 livros dele, um livro não coloquei na listinha porque realmente eu não gostei tanto, esse eu gostei, mas tem outros que está assim, sabe, lutando aqui com ele na posição. Então assim, o livro é maravilhoso, as histórias do Charlie são únicas, a escrita dele é maravilhosa. Eu gostei bastante desse livro, me prendeu também, e enfim, foi muito legal conhecer um cenário diferente, né, uma proposta diferente, e eu super recomendo. E começando agora o top 5 da Marizinha aqui, o 5º livro se chama Sangue na Neve, e gente, esse foi o primeiro livro de suspense que eu li. Eu comecei, né, ano passado a explorar alguns gêneros de leitura e eu comecei a ler suspense, mistério, investigação e eu me descobri nisso. Pensa numa pessoa que ama um mistério, ama saber o que aconteceu, ama um suspense. Então, eu comecei por esse livro e foi assim, uma cartada de mestre, porque foi o primeiro livro que eu escolhi, eu não tinha referência nenhuma,
eu vi e disse, vou tentar esse aqui. E, gente, amei demais, amei demais. Foi uma ótima experiência de leitura e eu acertei em cheio. Comecei com o pé direito. E assim, você pode até me perguntar, então por que ele não está em primeiro lugar, Mari, já que foi um livro tão incrível assim? Porque depois, quando eu comecei a entrar mais no mundo, né, da literatura de suspense, eu comecei a perceber sobre algumas escritas diferentes, narrativas diferentes, e eu percebi que esse livro é bom, mas não era tão incrível assim, na minha opinião, tá, gente? Mas voltando a dizer, não significa que o livro não seja bom, pelo amor de Deus. Então, ele está aí no top 5, o livro Sangue na Neve vai contar a história de uma policial, a Tessa, ou é Tess. Ela aparece também na cena de um crime, onde o seu marido está lá morto, ela está com a arma do crime e a sua filha desaparecida. Então, um caos. Então, quando a polícia chega lá, já leva ela como suspeita, né, a principal suspeita do caso, e é então que começa a corrida contra o tempo, porque a filha dela está desaparecida, ela diz que não cometeu o crime, então tem todo aquele mistério, e a detetive do caso vai ter aí duas coisas principais para poder lidar e resolver. A questão, né, da Tess dizendo que ela não foi a culpada, e a filha dela desaparecida, então é literalmente uma luta contra o tempo. E é muito interessante porque isso vai te deixando bem empolgada e vai acontecendo muitas coisas, né, ações, tem plot twist maravilhoso, amei a construção dos personagens, a narrativa incrível, então é um livro que eu super recomendo. Quarto livro do Charlie também se chama Deixada para Trás, e aqui vai contar a história de duas meninas que desapareceram e uma delas, depois de algum tempo, ela acabou voltando e ela até escreveu um livro contando como foi esse tempo a qual ela ficou, né, presa, que ela foi sequestrada, enfim. E a outra, né, não voltou, e a irmã dela, que é uma médica forense, ela começa a investigar. Depois que ela fez a leitura do livro da menina, contando alguns detalhes, isso ajudou, né, ela a ter mais hipóteses, pistas, para poder descobrir o que aconteceu com a irmã dela. Então, ela investiga, então esse caso vai ser investigado pela irmã da vítima, que é uma médica, então é bem interessante, porque vai trazer muita questão aqui da parte patológica, ciência e muito mais. Então, eu achei muito bacana tudo que vai acontecendo. Essa é uma escrita também que me pegou muito, a narrativa maravilhosa, também dividido em passado e presente. Aqui vamos conhecendo um pouco sobre essa personagem que sumiu e vê que é uma pessoa complicada, que se mete em lugares onde não devia e que provavelmente tudo isso influenciou para o seu sumiço, né? Seguindo a listinha, o terceiro livro se chama O Impulso, e assim, gente, o que dizer desse livro? Um livro bem peculiar. Então, assim, eu vou compartilhar um resuminho da história, mas assista a resenha aqui no canal, porque você vai conferir, né, a história com mais detalhes, sem spoiler, claro, e a minha experiência no geral, assim, de leitura. Então, o que eu posso dizer sobre esse livro é que, assim, inicialmente, ele não é um livro de suspense, mistério, investigação, mas esses elementos tem uma porcentagem aí nesse livro, sabe? Tipo, não é o principal assunto, mas você, durante a sua experiência de leitura, eu acredito, pelo menos o que aconteceu comigo, é que eu tive essa sensação. O livro, ele vai focar muito na questão da maternidade, só que uma maternidade completamente distorcida. Vamos conhecer a geração aí, a avó, a mãe da personagem principal, e vamos ver que, bem, ela foi criada de uma maneira muito desafiadora, muito complicada. São mulheres, assim, que têm um trauma, um passado muito doloroso e, enfim, tudo isso encarretou em quem ela é, na sua visão, né, de vida e muito mais. Porém, ela decide ser mãe, ela decide que quer fazer diferente do que ela vivenciou e do que ela conhece sobre maternidade com relação à mãe dela, à avó dela, né, as referências que ela tem. Então, quando ela tem a primeira filha, ela se depara com algo completamente diferente. Ela percebe que a menina é muito estranha, ela não tem aquele vínculo, sabe, familiar. E coisas vão acontecendo no meio da caminhada que aí sim que vai gerando toda a parte do suspense, né, de você querer saber o que aconteceu de verdade, porque entra num jogo psicológico muito grande da
personagem, né, no caso da mãe, duvidar da filha e duvidar também da sua saúde mental, de achar até que tá ficando doida por estar imaginando coisas sobre a sua filha. E aí, quando ela tem o segundo filho dela, ela percebe que, bom, aquilo que ela tinha de experiência com a primeira filha é completamente diferente com o segundo filho. E é aí que deixa a gente mais ainda encucado para poder saber se os eventos que ocorreram durante, né, a infância dessa menina realmente é real ou não, é coisa da cabeça, sabe, da mãe dela. Enfim, gente, é um livro que deixa, sabe, é um pouco angustiante, a narrativa é angustiante, me senti super envolvida nessa história e o final, assim, eu não dei 5 estrelas nesse livro porque o final, pra mim, é um final aberto, mas enfim, faça sua leitura, tenha sua conclusão aí, mas na minha opinião ficou assim aberto e é algo que eu não curto muito, né? Eu gosto do começo, meio e o fim, tudo ali fechadinho. Mas enfim, gente, independente nisso, isso é só uma pontinha. O restante pesa mais, então por isso eu super recomendo esse livro. Uma experiência de leitura completamente diferente de todos os outros, né? A proposta também é diferente, a escrita... Nossa, gente... Enfim, assistam a resenha para vocês entenderem mais assim o que eu quero compartilhar. Mas é por isso que ele está no terceiro aí da lista, porque realmente é um livro bem diferenciado. E o segundo livro se chama Morte no Internato, da Lucinda Riley. E assim, gente, um livro muito especial, porque esse é o primeiro livro que a autora escreve que tem um suspense, uma investigação. Normalmente ela escrevia livros de romance, mais conhecida, né, por romance até de época, e para quem não sabe, a autora faleceu, né, tem um ano, acho que foi em 2021, e esse foi o último livro publicado. O filho dela resolveu publicar essa história, muito obrigada por isso, porque isso aqui é uma preciosidade, e enfim, aqui a gente vai conhecer uma parte da escrita dela diferente, né, porque aqui ela vai falar mais sobre a questão de investigação e suspense, e assim, gente, o que eu posso dizer aqui? Para o primeiro livro de suspense dessa mulher, ela arrasou, porque aqui vamos conhecer a história de um rapaz que ele acabou morrendo nesse internato, né, morte no internato? E acontece que a morte dele é bem, assim, peculiar, porque ele morreu por conta de uma reação alérgica a um medicamento. E, gente, é bem desafiador isso, porque como saber se realmente ele tomou errado ou alguém mudou, né, o remédio dele, ou enfim, o que realmente aconteceu? Será que foi algo planejado ou não? Então aqui a gente vai descobrir tudo o que está acontecendo. Uma detetive, ela fica à frente desse caso e vamos conhecer um pouco sobre a história desse internato. E a questão é que durante a narrativa, outros personagens acabam morrendo. E aí, até alguns que eu fiquei achando, né, que era o culpado ou a culpada, e eu fiquei tipo, não, esse aqui é o suspeito, acabou morrendo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Como assim? Então mexeu muito aí com as minhas teorias, mas eu amei, gente, sério, ela descreve de uma maneira incrível, a narrativa é ótima, a construção dos personagens fantástico, então é um livro, assim, que é uma preciosidade mesmo. Eu simplesmente amei, porque no final, todas as hipóteses que foram surgindo fez sentido. Eu gostei muito que os personagens secundários não apareceram por acaso, porque às vezes tem autores, né, na hora da escrita, que colocam os personagens só para confundir a nossa mente, mas aqui a Lucinda, ela foi certeira. Todos que apareceram fizeram sentido no final, não foi tipo do nada, apareceu por um motivo e, nossa, gente, eu amei. Todas as questões que ela vai trazendo, tudo formou, sabe, um quebra-cabeça certinho. Fiz uma avaliação bem positiva desse livro, eu dei aí 5 estrelas, se tornou favorito desse ano e vamos ver aí até o final do ano quais serão os outros favoritos que eu vou estar compartilhando com vocês. E agora chegou o momento, o último livro, o top 1 dessa lista de suspense, um livro que foi favorito no ano passado, em 2021. E antes de mencionar que livro é esse, comenta aqui abaixo se você tem aí uma noção, deixa aí o seu palpite, que eu quero muito saber. Se você me acompanha há mais tempo e está aí ligada na Mari Leitora, nas indicações, recomendações, comentários e muito mais, eu acredito que você vai acertar. Então, o favorito número 1 dos livros de suspense se chama A Paciente Silenciosa. Gente,
Meu Deus do céu, o que falar desse livro? Para começar, é um favorito. Tá no top 1, maravilhoso. Aqui vamos conhecer a história da Alicia, uma mulher que também aparece na cena de um crime onde o seu marido, ele foi morto, e desde então ela não disse mais uma palavra, nenhuma palavra, gente. Pense aí. E aí passam anos, né, até que um psicólogo, ele decide assumir o caso no sentido de ser o terapeuta dela, de trabalhar no caso dela para tentar aí conseguir fazer com que essa mulher fale alguma coisa. Então é algo assim bem desafiador e completamente fora da curva, né? Eu nunca vi nenhuma história nesse estilo e que mexa muito com essa questão psicológica. Então é um thriller mesmo, psicológico no nível incrível. Eu fiquei muito curiosa só com a sinopse e com a temática de tipo, ok, como assim? A mulher parou de falar, já tem anos, não diz uma palavra, e o que é que realmente aconteceu? Só ela vai saber, melhor do que ninguém, né, o que aconteceu ali. E enfim, até que as coisas vão acontecendo, vamos conhecendo mais sobre esse terapeuta, sobre o processo aí em lidar com ela, e vamos ter informações também sobre o seu passado. Então aqui vamos acompanhar esse mistério, a investigação dada pelo psicólogo. Então o psicólogo que vai estar à frente para poder descobrir o que aconteceu com ela, como ela era no passado, né, antes desse trauma, como era sua família e muito mais. E vamos conhecer também a história desse psicólogo, né? Um pouco mais sobre o personagem, a construção dele, e o que é que ele está enfrentando nesse momento, qual a sua motivação em trabalhar com essa paciente em específico e muito mais. E é tudo que eu posso compartilhar com vocês até aqui, porque senão eu vou dar spoiler, não quero fazer isso. Mas assim, gente, o livro é fantástico, meu Deus do céu, a divisão entre passado e presente, incrível, a construção dos personagens que faz todo sentido, e o plot twist do final, esse sim arrebatou meu coração. E eu acredito que é por conta desse livro aqui que eu passei a ser uma leitora mais criteriosa com os livros de suspense, desejando um final nesse estilo, porque o final desse livro, o plot twist, o que acontece, eu fiquei, meu Deus do céu, eu jamais iria imaginar, então eu fui muito pega de surpresa, eu amei, adoro quando eu crio várias teorias, nenhuma delas dá certo, eu acabo me surpreendendo no final, de uma forma positiva, né? Então, assim, gente, fantástico. E, enfim, acabei ficando mais criteriosa mesmo. Acho que é por conta desse livro que levou o nível às alturas. Então, realmente difícil encontrar um outro que seja tão completo e que mexa tanto com o nosso psicológico dessa maneira. Eu comecei a perceber também que livros que têm essa parte do psicológico, tipo esse, que vai mexer muito com a mente da pessoa, a questão do livro O Impulso também, são livros que até me prende mais assim, mas eu não li tantos, né? Tanto que eu mencionei aí só 2 aqui para vocês. Os outros é muito essa questão de mistério, de investigação, de querer saber o que aconteceu, enfim. Então, é isso, gente. Espero que vocês possam fazer a leitura desse livro. Se você já fez, me conta o que é que você achou, porque meu favorito, que eu super recomendo, saio panfletando aí para todo mundo, porque vale muito a pena. Uma informação importante sobre essa listinha é que os livros que eu estou mencionando, eles são no estilo thriller, né? Um livro de suspense, mistério e investigação. Eu considero livros mais levinhos, tipo, não tem nada de terror ou, enfim, coisas sobrenaturais ou coisas bem, assim, sanguinolentas, não. Então, até algumas cenas, né, que vai descrever a morte, enfim, ela não é tão densa assim, então fiquem tranquilas, porque eu também não curto esse tipo de conteúdo, coisas bem pesadas assim, certas temáticas pesadas eu não gosto. Então, esses livros, eles são mais ok nesse sentido. Mas, deixando bem claro que cada um aí, acredito que sabe, né, quais são os seus limites, o que pode gerar ou não gatilho para si, enfim, analisem, mas no mais, são bons livros e eu super recomendo. Comenta aqui abaixo com um tema para eu trazer uma listinha dos 10 livros que eu super recomendo, e também comenta aqui abaixo se você já leu algum desses livros que eu mencionei, que eu quero muito saber, me diz aí qual foi a sua opinião, deixe indicações aí de livro de mistério,
de suspense que a amiga aqui ama e eu pretendo ler vários aí até o final desse ano. Quero tirar umas boas férias só para curtir muitas leituras de suspense. Então comenta aí abaixo que eu vou ficar de olho e é isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.